Olá pessoal, esse é o nosso quarto vídeo que fala sobre como lidar com filhos adolescentes. Como lidar com filhos adolescentes. Nós estamos numa série de vídeos acerca da família e agora nós vamos falar sobre as normas que os pais precisam ter em mente no trato com os filhos adolescentes. Quais são os princípios que regem o tratamento entre os pais e filhos, e principalmente nessa fase de transição, de hormônios à flor da pele, de descoberta da sexualidade, de descoberta do seu próprio ser, da personalidade, nessa transição entre criança e jovem adulto, que é a fase da adolescência. Primeiro, nós precisamos procurar entender os nossos filhos adolescentes. O pai de um adolescente precisa procurar entender o filho adolescente, tratar com cada um individualmente e tratar de modo digno diante de Deus. Escute aquilo que eles têm a dizer, mantenha uma linha de comunicação aberta com seus filhos, dedique tempo de qualidade com eles, porque se você não tiver o coração do seu filho, fica muito complicado essa linha aberta de comunicação com ele. Então, primeiro princípio é justamente isso: procure entender seu filho adolescente, tendo uma comunicação franca e direta com ele. Lembre-se que a chave de um bom relacionamento na adolescência é o trato respeitoso com ele e a orientação adequada que você fez ao longo de toda a infância dele. Como resultado, você vai colher isso na adolescência. Os pais que se ocupam dos filhos pequenos encontram um caminho mais fácil na adolescência, ou seja, pais que foram bons pais na infância vão ter maior facilidade de acesso ao coração dos filhos adolescentes. Terceiro, estimule-os quando agirem bem. Estimule-os, motive-os, eles sejam motivados quando agirem bem. Né? Tem pais que só criticam aquilo que está errado no filho, mas quando o filho faz algo bom, ele não está nem aí. Ele não motiva, ele não fala nada, ele finge como se fosse natural e normal, e isso é um erro. É necessário que você estimule-os quando agirem bem. Elogie eles pelos seus esforços, pelas suas vitórias. Seja sensível à sua dignidade quando corrigir os seus erros. Seja sensível ao coração do adolescente. E quarto, é necessário também dar exemplo de conduta aos filhos, já que eles tendem a ser como os pais. Ou seja, se o pai é um mau exemplo, a mãe é um mau exemplo, né, automaticamente os filhos não vão ter referência, não vão ter um ideal, não vão ter um prumo, não vão ter uma direção por parte dos seus pais. Então é necessário ter um bom exemplo de conduta diante dos filhos, porque senão, infelizmente, os mesmos vão ter resistência quando você cobrar deles algo que você mesmo não faz. E quinto, há várias áreas específicas que deverão ser abordadas com os filhos adolescentes para que você possa ensiná-los a serem mais responsáveis. É necessário inculcar sabedoria, discernimento e principalmente maturidade e responsabilidade na vida dos filhos adolescentes. Quais são as áreas onde nós podemos ensinar os nossos filhos a serem responsáveis? Primeiro, o lar. O lar é o local onde nós precisamos ajudá-los a entender a importância de sua ajuda e participação na vida do lar. Ou seja, os filhos têm que participar, têm que ser responsáveis. E as regras do lar estabelecem essas responsabilidades. Então, cada filho tendo uma tarefa, tendo uma função, tendo um trabalho dentro do lar, ajuda-os a crescerem com responsabilidade. Segundo lugar, é na escola. Isso inclui, claro, os estudos, ou seja, os pais precisam participar das tarefas, prestar atenção na questão dos horários dos filhos, das atitudes com relação aos professores, aos colegas. Cabe a nós instruí-los em como se portar, se comprometer, se envolver com os estudos e no relacionamento social com os seus coleguinhas e com seus professores. Terceiro ambiente é a vida social. Inclui, então, as relações de amizades com seus amiguinhos, com as pessoas, né, que estão ao seu redor, seus vizinhos, problemas sociais que podem surgir ali, noivados, negócios, empregos, tudo isso
nós precisamos orientar os nossos filhos na vida social e ensiná-los a serem responsáveis como cidadãos, como indivíduos que fazem parte de um bem maior, de um todo coletivo. Precisamos instruir os nossos filhos na vida social. E por último, claro, e que deveria, claro, sempre estar em primeiro lugar, na igreja. Inclui então a sua relação com Deus, seu compromisso com a igreja local, com a comunidade cristã, a sua disposição para o serviço no reino de Deus, as atitudes morais, as atitudes éticas, juntamente com os irmãos, com o contexto da igreja, participação na vida ativa da igreja, incentivá-los, pagar retiros, acampamentos, né? Ter uma experiência às vezes missionária, de veraneio, de verão, de férias, pagar, investir nos seus filhos para que eles tenham a sua própria experiência com Deus, com Jesus. Isso é investimento, você precisa investir isso, tanto com o culto doméstico no lar, na casa, na família, dando bom exemplo, obviamente, é claro, como também incentivando-os e motivando-os a participar das atividades e da vida da igreja. Então é necessário tratar uma área de cada vez na vida dos nossos filhos adolescentes e começar com as mais fáceis, sendo sempre específico com eles e coerentes. Coerência é uma coisa necessária na criação de filhos adolescentes, porque eles já não são criancinhas abestadinhas que não sabem o que o pai e a mãe estão fazendo ou falando. Eles já têm consciência, eles já têm entendimento, eles já têm discernimento. Então os pais precisam tomar esse cuidado. Aplique a disciplina com firmeza na vida dos filhos e de forma razoável. Mesmo que os filhos às vezes falem que querem abandonar o lar, que querem sair fora, e alguns até às vezes podem fazer isso, mostra a eles quem é que canta de galo na casa, quem é a rainha do lar, quem é o rei, quem é que manda ali, quem é que realmente tem as rédeas do lar e da família, impondo princípios, impondo valores, impondo limites. Os pais não podem permitir que a rebelião impere e destrua a integridade do lar. Jamais. Rebelião pode ser permitida ou pode ser tratada de qualquer maneira. Se permitir uma atitude rebelde ou contenciosa do filho no lar, eles vão perder o controle completo dos filhos e da casa, e também a autoridade como pais. Então, rebeldia precisa ser disciplinada, tratada, corrigida corretamente, com firmeza e de forma inteligente, com amor firme. Assim como Deus é conosco, nós pais precisamos agir assim com os nossos filhos. E confiança, claro, sempre em Deus, na graça de Deus, obedecendo a Ele e tendo de Deus essa autoridade, esse respaldo, sendo fiel ao Senhor e sendo sempre coerente, sábio, inteligente dentro do contexto do lar. Amém? Alguns erros comuns de pais de filhos adolescentes. Primeiro, pais que não entendem nem valorizam as mudanças em suas vidas. Não fazem ajustes diante das necessidades de modificar o tratamento com o filho. Fico dizendo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, meu pai me tratou assim, eu vou tratar ele assado. Por causa do desenvolvimento do seu filho, do aumento da consciência de si mesmo, acabam não mudando. Isso é erro comum de pais quando se trata com filhos adolescentes. Se alguém precisa mudar, esse alguém somos nós. Toda mudança começa a partir de nós, como pais, como filhos. A mudança começa a partir de nós. Então, segundo erro muito comum dos pais é não apreciar a realidade do trato de Deus com eles. Então, deixa Deus tratar com eles. Ensina-os, que todo pecado tem consequência, que Deus vai tratar também, caso eles fujam do nosso tratamento. Conscientizá-los de que Deus disciplina os filhos que amam. Terceiro erro comum, ficar impaciente e não dar tempo aos filhos para que eles pensem, para que eles raciocinem. Isso é um outro erro comum dos pais. Quarto erro, exigir que sejam como eles querem, em lugar de reconhecer as suas próprias razões ou desejos íntimos e particulares. São aqueles pais impositivos, que acham que o filho tem que ser do jeito que ele acha que tem que ser. Não é assim que funciona. Você tem que respeitar os desejos íntimos dos seus filhos, as particularidades, as individualidades, e tem que desejar que o filho seja aquilo que Deus quer que ele seja, e não o que você quer que ele seja. Entendeu? Então precisamos alinhar corretamente esse princípio. Outro erro comum é não
ter dado uma orientação mais adequada em idade mais tenra, né? Quando ele era mais novinho, e querer impor normas em meio a um problema, a uma crise, também não funciona, querido. Isso é algo que deveria ter sido feito lá desde pequenininho. Então, procure, é claro, corrigir dentro do possível agora, mas muitas coisas que você está tendo crise hoje, dificuldade ou problema, é porque você não fez a sua parte como pai lá atrás. E não adianta querer, na base da pressão, né, na opressão, agir em meio às crises, às dificuldades, achando que é por força ou por violência. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, é debaixo da sabedoria de Deus. Ou pais, outro erro muito comum é pais que não dialogam com os filhos, né? Não tem disposição de ouvi-los. Isso é outro grande problema também, um erro muito comum de pais de filhos adolescentes. E também pais, por último, pais que não lhes dão liberdade suficiente, ou pelo contrário, ou então, outro contraste, dão liberdade em excesso, né? Ou não dão liberdade nenhuma, ou dão liberdade em excesso. Nós precisamos buscar um equilíbrio dentro do relacionamento com os nossos filhos. Dar liberdades vigiadas, com limites estabelecidos pela palavra de Deus, mas dar a eles autonomia, liberdade, capacidade de independência, debaixo dos limites, dos princípios e dos valores estabelecidos pelo Reino de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, temos mais aqui um vídeo.